Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite àqueles que estão assistindo em casa também. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa mais uma vez para o estudo do Evangelho desta noite. Vamos primeiramente à leitura da psicografia. Um albergue no mundo espiritual. Eu estava num albergue horrível. Convivia com pessoas feias e sem graça. Mas quem era eu? Também um ralé do submundo. Porém, eu não me enxergava assim. Para mim, eu era galante, distinto, superior. E não admitia malcriação, molecagem, nem bagunça. Havia sujeira por todo lado. E eu, granfino, não suportava aquele albergue insalubre. Perambulei pelas ruas por muito tempo, até que recebi o convite de morar naquele lugar. Ou era a rua abominável, a falta de teto, o perigo, ou essa nova moradia. Assim, dividi a permanência neste velho edifício com todos aqueles a quem eu expulsei dos domicílios quando estava encarnado e era fino burguês. Era uma réplica de onde eles foram morar. Quem diria que eu seria um novo morador nesse palácio às avessas? Ainda aceitei o convite de bom alvitre face à minha deserdada experiência pelas ruas da amargura. Não tenho mais expressão de horror para relatar a minha desgraça. Um destino cruel, cujo cenário já estava montado, aguardando meu castigo, bem condizente, aliás, com as minhas atitudes quando vivo, praticando a mais completa falta de caridade material. Estiolando os direitos e a liberdade do próximo, que para mim não era próximo, tampouco irmão. Cumpri minha pena. Aprendi a não menosprezar as pessoas diferentes de mim na aparência, cultura e educação. Tornando-me um deles, precisei me adaptar, repartir e conviver. Aos poucos, as condições de vida daquele edifício foram melhorando. Tudo foi ficando mais limpo e saneado, as pessoas melhorando seus hábitos de sobrevivência. E hoje, aquele edifício continua a ser um albergue, mas é um albergue que acolhe e ajuda com amor. Eu solicitei aos superiores que ele pudesse continuar a existir para eu mantê-lo com o meu trabalho e dedicação. É uma casa transitória. Há pão, agasalho, dormitório. Há abraço, mão amiga e cortesia. Há Evangelho e Jesus todos os dias. Meus amigos, minha desgraça converteu meu gélido coração e hoje, melhorado e agradecido, sou um amigo de todos os desabrigados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo meu resgate, que resgatou minha dignidade e cidadania universal. Ao final tem uma nota da espiritualidade. Construímos, às vezes, castelos que desmoronam porque eram só de aparência. Acreditamos tanto em nossas ilusões que passamos a viver delas por muito tempo. E quando o tempo passa e as circunstâncias mudam, a decepção nos acorda e nos obriga a recriar a nossa realidade. Essa mensagem foi recebida na nossa casa em 26 de abril de 2022. Vamos relaxar nossos corpos, sentir a vibração deste ambiente que foi preparado pela espiritualidade amiga. E juntos, encarnados e desencarnados, vamos saudar a presença do nosso Mestre Jesus, pois ele nos disse que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre Jesus, como é bom estar em nossa casa para mais uma noite de estudo do seu Evangelho, da sua palavra. Pois sabemos, Mestre, que ainda somos espíritos infantis, que ainda não dominamos a matéria e que sem a sua guia, a sua luz, nos perderíamos nos labirintos das coisas mundanas. Que os ensinamentos discutidos nesta noite possam ficar
gravados em nossa memória, em nosso perispírito, nos fazendo refletir sobre as nossas atitudes cotidianas, para que amanhã, Mestre, possamos ser melhor do que fomos hoje. Pedimos, Mestre, que abençoe a palestrante desta noite, que ela possa ser inspirada das melhores palavras, que ela conte com as nossas melhores vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela oportunidade, tá? Nós somos convidados para estar aqui hoje, falando um pouquinho com vocês sobre o Evangelho, e o tema que nós escolhemos foi a perseverança, tá? Chico Xavier disse que toda realização nobre se levanta na base da perseverança e do bem. Então, nós temos que perseverar sempre, né, e insistir na prática do bem comum, do bem coletivo, do bem de todos. A vida na Terra, ela é cercada por momentos de dificuldades. E se nós não formos perseverantes, nós iremos desistir muito fácil de tudo aquilo que nós escolhemos, de tudo aquilo que nós nos comprometemos quando nós reencarnamos. A nossa jornada, para ela ser mais leve, nós temos que ser perseverantes na fé, na confiança, na esperança de dias melhores. Temos que acreditar que tudo se regenera, que tudo se recompõe, que tudo volta a um bom estado, não importa a dificuldade que a gente tenha passado. A nossa perseverança, ela é importante, mas nós temos que ser perseverantes no bem. Às vezes é muito mais fácil desistir e voltar para o caminho meio torto, né? Que é mais fácil a gente se esconder um pouco, se ocultar, se esquivar de algumas tarefas, de algumas coisas, mas a necessária é a perseverança no bem. Quando nós estamos no bem, na verdade, chegar ali pode ser mais difícil, mas tudo é muito mais fácil, porque quando a gente está no mal, a gente tem um incômodo muito maior. Quando a gente pensa no mal, quando a gente assistiu à prática de um ato do mal, quando a gente vivenciou, né, alguma história do mal, isso nos deixa muito mais incomodados. Então, a prática do bem pode ser muito mais difícil, mas ela nos dá paz, nos dá serenidade. Enquanto que tudo aquilo que for diferente disso nos tira a calma, nos tira o prazer, nos tira a fome, nos tira o sono, nos tira a vontade de compartilhar com alguém bons momentos, tá? A nossa constância no estudo do Evangelho, ela nos fortalece. O Evangelho nos lembra que nunca nós estamos sós, que Cristo está sempre ao nosso lado, que nós temos a espiritualidade amiga com quem nós podemos contar para a prática do bem, para a resolução dos nossos problemas, para chegarmos ao nosso objetivo reencarnatório, na verdade, porque ninguém reencarna para não evoluir, né? Ninguém reencarna para a prática do mal. Todo mundo voltou aqui para a prática do bem. Quando a gente sai desse caminho, é porque a gente esqueceu o compromisso da gente, né? Por mais difícil que seja ficar no bem, foi para isso que a gente veio, né? Então a luta pode ser árdua, mas a gente sempre tem a quem recorrer. Então é importante que a gente tenha a constância do estudo, tá?
para ficar nesta linha, sermos perseverantes no bem. A perseverança, ela é uma força interna que levanta o nosso valor moral. Ela é essencial para atingirmos a plenitude da nossa missão reencarnatória. Temos que ser bons trabalhadores, temos que ser perseverantes até atingirmos as finalidades divinas. Não, nós não vamos nos tornar Deus, mas qual é a finalidade divina? É que todos nós sejamos felizes, que todos nós fiquemos no bem, que todos nós respeitemos nossos amigos, né? A nossa trajetória, ela tem que ser traçada objetivando sempre a felicidade, não só a nossa, mas também a do outro, a do nosso próximo. Acho que tinha alguma coisa que falava exatamente isso na psicografia que o Estevão acabou de ler. Agora, nós temos que nos esforçar muito para ficarmos nesse caminho. O esforço é uma função energética, mas ela não pode ser com base na brutalidade, tá? A gente tem que se esforçar, mas a gente também nunca pode deixar de ser amoroso. Então, a nossa prática, às vezes, até para a gente permanecer no bem e para que o outro volte para o caminho do bem, muitas vezes nós temos que ser enérgicos. Mas ser enérgico não significa agir com brutalidade. Se nós não formos perseverantes, nós não iremos evoluir. Nós vamos chegar aqui, ver como está esse planeta e vamos retornar no mesmo ponto em que chegamos, tá? Nós temos que nos esforçar para vencermos as nossas más tendências, eliminando os sentimentos de egoísmo, de orgulho, que ainda nós temos em nós. Nós temos que estudar o Evangelho, estudar os livros espíritas. Nele nós vamos encontrar ensinamentos morais necessários para a nossa reforma, para a nossa melhora, para a nossa renovação. A aplicação sincera dos ensinamentos de Cristo, ela pode nos proporcionar a paz, a sabedoria, que é uma condição que os espíritos iluminados chegam. Nós temos sim alguns que já se iluminaram e todos nós estamos aqui para isso, tá? Uns chegarão mais cedo, outros chegarão mais tarde, mas a nossa jornada é para isso. E com o Evangelho, com os ensinamentos do Cristo, a nossa jornada ela será muito mais leve. E certamente nós estaremos em rumo à felicidade. Felicidade para todos, não é felicidade de um. A máxima do Evangelho que nos ensina que a verdadeira felicidade, ela é uma conquista do espírito, tá? Todos nós fomos criados para sermos felizes. Quando fala que a felicidade não é deste mundo, significa nós estamos, né? A felicidade, nós vamos conquistá-la através das diversas jornadas do nosso espírito, tá? Pode não ser deste mundo hoje, mas através das nossas eternas jornadas, aí intensas jornadas, ela poderá ser deste mundo sim. Nós já tivemos aqui espíritos iluminados que trabalhavam na pobreza, que eram humildes e que não eram infelizes, tá? Eram muito felizes naquilo que faziam. Então, felicidade é isso. Felicidade não é poder econômico, não é conforto. Felicidade é estado de espírito. Nós devemos estudar o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Neles
é que nós vamos nos reformar, disso nós já falamos, né? Em alguns momentos nós temos a sensação de que vamos sucumbir, de que aquela situação é muito difícil para nós, que nós enfrentamos muitos problemas, que algumas pessoas são felizes, que parece que nascemos só para batalhas, não nascemos para vitórias, né? Tem dias que a gente tem essa sensação, tem semanas que a gente tem essa sensação, tem meses que a gente tem essa sensação. Mas, se no momento em que vem essa sensação, a gente olhar para o alto e fizer uma prece, a gente tomar um gole d'água, a gente pensar em Deus, a gente olhar para trás e ver o quanto a gente caminhou, essa sensação, ela pode sair da gente rapidinho. A gente não precisa ficar 30 dias nessa energia. Os problemas estão aí, mas quanto mais a gente faz com que eles pesem, mais difíceis eles ficam de serem resolvidos. Eles estão aí, nós temos que resolver. E nós temos que resolver as questões que aparecem sendo perseverantes, e perseverantes no bem, tá? Que às vezes você pode querer cortar o caminho, né? Passar por cima de alguém e acha que você vai chegar no bem mais rápido, mas você nunca vai chegar no bem usando desses atalhos. Perseverar na fé sólida leva à construção de bons valores que nós temos que passar para o nosso próximo, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos amigos, para todos aqueles que são da nossa convivência. A gente não adianta cultivar bons valores e deixá-los guardados conosco, como se fosse um tesouro. Nós temos que cultivá-los e temos que semeá-los, né? Porque só assim a gente vai ficar numa boa energia. Cada vez mais que a gente perseverar nas nossas dificuldades, mais nós nos aproximamos de Deus, tá? Deus, Ele sempre estará nos sustentando, Ele está sempre dando oportunidades para que a gente se fortaleça na fé, para que a gente não venha a sucumbir. Se Jesus nos ensinou que a cada dia basta a sua própria aflição, nós temos que confiar e ser perseverantes de que tudo aquilo que nós enfrentamos de dificuldade num dia, com a nossa perseverança, isso vai se dissipar. E a gente não deve levar o mal de um dia para o dia seguinte. Deus foi muito bom, Ele colocou uma noite entre 2 dias. Quando a gente tem um dia difícil, a gente fala, hoje não vou conseguir dormir porque o meu dia foi muito difícil, eu acho que a gente tem que fazer uma prece, agradecer a Deus por ter resistido aquele dia e pedir para dormir, para que a clareza da noite, do nosso sono, venha a nos ajudar a dissipar esse problema. No dia seguinte, tudo fica mais leve, tá? Então, quando a gente está muito agitado, eu acho que é a hora da gente ser perseverante na fé, na oração, na prática do Evangelho, realmente para poder descansar, para poder se melhorar, para estar bem no momento seguinte. A concretização de qualquer objetivo da gente, né? Não importa se é de ordem material, de ordem moral, de ordem espiritual, ela sempre exige esforço e boa vontade. Sem isso, a gente não atinge nenhum objetivo. Nós somos espíritos milenários, nós temos vivido até o momento muito acomodados na ociosidade, na ambição, na vaidade, no orgulho, né? E só pelo esforço consciente da leitura, da prática do Evangelho, é que nós vamos mudar essa energia do nosso planeta, né?
esse tipo de energia, esse tipo de notícias que a gente vê no noticiário, as barbáries que a gente toma conhecimento, é por causa do nosso comportamento. É porque nós não fazemos nada para mudar essa energia. Essa mudança depende do homem, não depende de Deus. Deus já deu todos os instrumentos para nós mudarmos isso. Então, a ação tem que ser nossa, tá? A ação não vai ser da espiritualidade isolada. A espiritualidade, ela irá nos apoiar se nós decidirmos. Mas ela sozinha, ela não materializa as coisas para a gente. A gente faz e conta com o apoio, conta com o auxílio. No Evangelho, à luz do Espiritismo, nós encontramos ferramentas, gente, para a solução de todos os problemas que nós temos, para a nossa reforma, né? E se a gente estudar bastante, a gente vai sim vencer as más tendências. Tudo isso será renovado. A maior vitória que o espírito pode atingir sobre a matéria é na perseverança do bem. É no acolhimento do amigo, é no acolhimento do próximo, é na aceitação do próximo, é na ausência do julgamento. É muito difícil ser assim. Nós não somos. Eu não sou. Mas eu estou estudando, né? E por quê? O objetivo é chegar a estar neste estado. E esse objetivo não foi traçado só para mim. Ele foi traçado para todos nós. Então, todos nós temos que nos esforçar para nos melhorar. Nós não podemos nunca desanimar em fazer o bem, né? Porque, com certeza, com a prática do bem, nós ceifaremos, nós chegaremos ao nosso objetivo. A gente não pode desfalecer, né? Temos que preservar, perseverar e agir, lutar, mas sempre na prática do bem, das nossas melhores ações, do melhor que nós já aprendemos. Às vezes, o melhor que nós aprendemos ainda não é bom, mas se a gente for na prática do melhor, significa que a gente já está também no caminho para que o próximo passo seja melhor, um pouquinho melhor, nós vamos melhorando até nos aperfeiçoarmos, né? No livro Fonte Viva tem uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnada em uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerava. A palavra é difícil, né? Então é assim. Às vezes, a situação é tão difícil, ela nos machuca tanto, que a gente começa a blasfemar, né? A reclamar. Mas a gente tem que entender que às vezes nós precisamos trilhar por esse caminho difícil para chegar na boa ventura. Então, quando a gente estiver em dificuldade, a gente tem que olhar para o alto e pedir forças aos céus. Tem que pegar o Evangelho e fazer uma oração. Tem que olhar para trás e ver a dificuldade de um amigo. A gente não precisa ter todas essas atitudes. A gente precisa parar, respirar e ter uma atitude que volte a nos lembrar, né, que aquela dificuldade que nós estamos passando deve ser necessária, tá? E faz parte da nossa missão. E agradecer a Deus para ter resistência para enfrentar aquela situação. Às vezes, nós nos afligimos com as nossas limitações, né?
Às vezes nós nos sentimos impotentes, encontramos problemas que nós não conseguimos resolver, aí nós reclamamos, mas embora a gente às vezes não consiga resolver o problema, a gente sempre sai de uma situação difícil com algum aprendizado. Um aprendizado que pode não servir naquele momento, mas às vezes a gente está lá 10 anos lá na frente e lembra de uma situação lá atrás que foi muito difícil, que a gente não entendeu, que a gente se revoltou, mas que ela foi necessária para nos ajudar nesse momento que veio surgir 10 anos mais tarde, tá? Então, seja qual for a situação, nós nunca devemos desistir de fazer o bem, desistir da oração, desistir do estudo do Evangelho, né? A gente nunca pode duvidar da força que nós temos, da força do nosso espírito, da força do nosso corpo físico, né? Nós não vamos levar nada daqui. Então, tudo que a gente vai levar é o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente estudou, o quanto a gente praticou de bem. Nós temos que buscar sempre fazer para o outro o melhor, fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para nós, né? Nós temos que amar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser amado. Nós temos que amparar o nosso próximo no momento de dificuldade como nós gostaríamos de ser amparado. Nós temos que levar para o nosso próximo aquilo que Jesus nos ensinou e que nós já tivemos contato e já aprendemos um pouquinho, tá? Então, tudo isso faz com que a nossa jornada tenha mais sentido, porque nós não estamos encarnados aqui para vir aqui no centro, assistir palestra, dormir, acordar amanhã de manhã e trabalhar, ganhar dinheiro, ir no mercado, fazer compra, fazer comida, voltar terça-feira para o centro. Não, é muito mais coisa, tá? O sentido não é só o desenvolvimento da matéria, é desenvolvimento do espírito também, desenvolvimento dos relacionamentos. Então a gente tem muita coisa, né, que às vezes parece não ter sentido na vida, mas elas são necessárias. Às vezes a gente fala assim, ai, por que eu tenho que passar por isso tão desnecessário, né? Mas não tem nenhuma situação que a gente passe e que seja desnecessária. Às vezes a gente pode fazer escolhas desnecessárias, mas por imaturidade, tá? Mas de tudo a gente tira proveito, até das escolhas erradas que a gente fez na vida, tá? Então, todos nós não somos ricos, nós somos abençoados, nós somos ricos das bênçãos de Deus, né? Nós recebemos uma série de talentos quando reencarnamos, né? E nós vamos ter que dar conta de todos os talentos. Nós recebemos o talento da mediunidade, recebemos o dom da cura, nós recebemos o dom da fé, nós recebemos o dom da prática do conhecimento. Então, a gente recebe tantos dons, né, para desenvolver e a gente não pode ficar aqui na inércia. Nós temos que desenvolver todos esses dons, todos esses talentos que nós recebemos, né? E com a colaboração dos espíritos, nós podemos desenvolver cada vez mais esses nossos talentos, né? E cumprir as tarefas que nós temos aqui na Terra. A misericórdia de Deus, ela é infinita e ela nos permite muitas oportunidades, né? Muitos retornos, que a gente reencarne muitas vezes, mas eu tenho certeza que quanto mais a gente se empenhar, menos a gente vai precisar voltar. Tem muita gente na fila para reencarnar. Então, quanto mais a gente se empenhar, quanto mais a gente se desenvolver, mais rápido. Ou a gente vai estar pronto para ajudar o outro, ou mais rápido a gente cumpre a missão da gente, né? Esse rápido, assim, é milênios, né? Séculos, não são dias nem anos. Então, nós estamos aqui, encarnados, numa missão,
com tarefas difíceis, com amigos difíceis, com família difícil, mas talvez o difícil seja a gente, não seja o outro, né? Então, nós temos que refazer nossas energias, perseverando na fé, no estudo do Evangelho, na prática do bem. Nós temos que ser perseverantes para evoluirmos sempre, né? E nós vamos fazer isso com um pensamento, né, firme, com as ferramentas que Jesus deixou para nós, que Ele veio aqui nos trazer. Nós somos todos idealistas e sonhadores, mas nós temos que ser perseverantes. Só idealizar e sonhar não leva a nada. A gente tem que perseverar na prática, no estudo, para evoluirmos. Na atualidade, nós temos enfrentado, gente, tantas dificuldades, tantas pandemias, tantos sofrimentos, tantos descontroles de comportamento social que a gente questiona como isso é possível, né? Em 2022 estar acontecendo ainda tanta barbárie. Mas a gente tem que se apegar no ensinamento de Cristo para não sucumbir diante dessa realidade que a gente vê. É indispensável que a gente tenha coragem para lutar contra todo esse mal que se apresenta todo dia. E a luta contra esse mal é através da perseverança, da fé e da oração, tá? Parece uma utopia, mas a felicidade, ela está aí para todos. E nós vamos chegar até lá, né? Nós vamos vencer as sombras através da perseverança, através da fé, né? Só assim é que a vida nesse planeta irá melhorar. O processo de melhoria espiritual, então, ele exige muito esforço e muita perseverança. Nossa transformação em uma pessoa melhor, ela exige que a gente supere as provocações diárias, que a gente supere as crises existenciais, né, que são os detalhes, são os desafios que a gente tem que vencer, né? Nós falamos no início, a perseverança é a força interna que levanta o valor moral e torna-se essencial para ver-se a plenitude do objetivo buscado, tá? A gente tem um texto aqui, né, do Evangelho, que está no capítulo do bem e do mal, né? Eu vou ler, perseverar, e com essa leitura eu vou encerrar, né, a explanação dessa noite. Então vamos lá, perseverar. Perseveremos no bem, sobretudo. A estrada provavelmente se nos exigirá, mostrará laudacenta ou agressiva pelos tropeços e espinhos que apresente. Perseveremos servindo para transpô-la. O ambiente terá surgido carregado de nuvens na condensação de injúrias ou incompreensões que nos circundem. Perseveremos ofertando aos outros o melhor de nós em favor dos outros, e os outros nos auxiliarão para vencer as sombras e dissipá-las. Ansiedades e esperanças nos visitam a alma, transformando-se em obstáculos para a obtenção da alegria que nos propomos a alcançar. Perseveremos agindo na prática do bem, e dentro desse exercício salutar de sublimação, surpreenderemos, por fim, a região de acesso às bênçãos que buscamos. As lutas e desafios se nos avolumam na marcha. Perseveremos na humildade e na paciência que nos garantirão a segurança e a tranquilidade das quais não prescindimos para seguir adiante. Discórdias e problemas repontam,
nas tarefas a que consagramos as nossas melhores forças. Perseveremos na serenidade e na elevação. Dentro dos encargos que nos assinale a presença onde estivermos. E seremos aqueles ingredientes indispensáveis de união e de paz nos grupos de serviço de que partilhamos, atendendo às obrigações que nos competem ao espírito de equipe. Filhos, provas e tribulações, pedras e espinhos, conflitos e lágrimas, desarmonias e empeços existirão sempre na estrada que nos destrona a visão. No entanto, se é fácil começar o apostolado do amor, é sempre difícil continuar em direção do remate vitorioso. Perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Então, estamos aqui para isso, né? Vamos lutar, vamos estudar, vamos agir, vamos repensar nas nossas atitudes e tentar não agir por impulso. Sempre que estivermos numa situação, numa cilada dessas da vida, tentar olhar para o alto, lembrar do Evangelho, fazer uma oração, tentar sair dessa sintonia, né? Para que a gente não saia desse caminho. E vamos ser perseverantes, tá? Muito obrigada a todos. Boa noite. Esse daqui é mesmo. Ah. Vamos agradecer a oportunidade de ter escutado essas belas palavras trazidas pela nossa irmã Beth. Na certeza de que, independente das dificuldades que passemos, a ninguém é dado um fardo maior do que as próprias forças para carregá-lo. E que, independentemente dessas provas serem resgate de faltas nossas, em nosso passado distante, ou serem escolhas para o aprimoramento do nosso próprio espírito, saibamos que não estamos sozinhos e que enquanto alinharmos a nossa vontade à vontade divina, seremos ajudados por toda uma falange de espíritos protetores que tentam e que nos incentivam a seguir sempre no caminho do bem. Que as bênçãos aqui recebidas nesta noite não fiquem restritas somente a nós, mas que possam ser distribuídas aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas do nosso cotidiano e, acima de tudo, a todos aqueles que se encontram mais necessitados do que nós. Mestre querido e espiritualidade amiga, permaneça conosco para os trabalhos que se iniciarão. Que assim seja, graças a Deus.